Olá, estamos de volta para a segunda parte da nossa aula da disciplina Práticas de Ensino. Eu tenho certeza que vocês retomaram a primeira parte, assistiram novamente o vídeo, leram o texto, porque isso, gente, é muito importante. Nós exercitamos na primeira parte, nós fizemos duas reflexões. Nós fizemos a reflexão sobre práticas de ensino e sobre o texto O Amor que Acende a Lua. É muito importante que vocês tenham chegado a uma conclusão. Como assim uma conclusão? Que vocês tenham feito essa reflexão e tenham se enxergado como professor, tirando de toda a experiência que vocês tiveram já como aluno. Então, todas as aulas vocês terão que retomar e fazer uma reflexão ou os exercícios que forem pedidos. Então, nós vamos iniciar. Vamos lá para os nossos slides. Tarefa da prática de ensino. A tarefa consiste em compreender o ensino em diversas situações, suas funções sociais e suas implicações estruturais, realizar autorreflexão e diálogo com outras áreas de conhecimento, numa perspectiva inter e multidisciplinar, rever criticamente técnicas, métodos e teorias produzidas, bem como se adequar às novas exigências produzidas pelas situações de ensino. Então, a tarefa dessa disciplina prática de ensino, ela é uma tarefa de vocês conseguirem, primeiro, pesquisar novas práticas ou práticas já existentes. Algumas disciplinas dessa pós falaram sobre teorias da pedagogia, trouxeram para vocês diversos autores e pesquisadores da área da educação, mostrando as diversas escolas, mostrando as diversas teorias pedagógicas. E agora, vocês precisarão o quê? Retomar essas teorias, retomar essas escolas, até para vocês poderem se enxergar em uma delas. Talvez a sua maneira de ser, talvez a maneira que você se coloca pode estar dentro de uma escola tradicional, dentro de uma teoria tradicional da pedagogia, ou não, ou dentro de uma teoria mais construtivista. Agora é o momento de vocês retomarem nessas disciplinas com um outro olhar. Com outro olhar, vocês irão se enxergar agora dentro de uma dessas teorias. Mas, é claro, vocês não precisam ficar numa única. Vocês podem trazer para a prática de ensino diversas teorias. Vocês podem ter diversos momentos diferentes em sala de aula. E vocês também podem, através de uma longa pesquisa, através da sua própria experiência, trazer outras práticas para dentro de sala de aula. O importante é que vocês comecem a enxergar-se como professores e, principalmente, desenvolvendo uma prática, desenvolvendo um método individual de como vocês irão se apresentar como professor. O contexto atual. Vamos lá. A prática de ensino é apontada como uma disciplina prescritiva, normativa e que se fundamenta em modelos teóricos pré-estabelecidos, que não emergiram da pesquisa. E isso, gente, é verdade. Todo mundo, quando escuta falar sobre práticas, lá vem a bula, lá vem a receita, lá vem o método, lá vem a técnica. E não é isso. Vocês deverão estudar para serem pesquisadores e construírem as suas práticas. A minha maneira de dar aula não vai ser a maneira de dar aula de vocês. Cada um vai trabalhar dentro daquilo que se sente mais solto, mais livre e que vocês consigam, através desta prática, dar bons resultados. Isso é o mais importante. Só que, é claro,
no contexto atual, o olhar para a disciplina de prática como para a disciplina de didática é realmente, como se coloca lá no slide, vamos lá no slide, disciplina prescritiva, normativa, que dá as normas, que dá as técnicas, e não é isso. O objeto de estudo. Há uma imprecisão para delimitar o objeto de estudo, quando se afirma que este consiste no processo de ensino-aprendizagem. Vale lembrar que são dois fenômenos distintos e independentes, colocando de um lado o professor que ensina e do outro lado o aluno que aprende. E entre ambos, o conteúdo que é ensinado é aprendido. O professor, ele tem a função de mediador, ele tem a função de conhecer aquele determinado conteúdo. Então, ele vai para a sala de aula ou para qualquer outro espaço, passar o conteúdo, mediar esse conteúdo. Só que o professor, ele aprende e aprende muito. No nosso dia a dia, nós aprendemos muito mais do que nós ensinamos. Quantas vezes eu interrompi as minhas aulas para poder escutar o aluno e até mudei o conteúdo da aula devido a uma argumentação ou devido a um problema ou uma situação que o aluno trouxe para a sala de aula. Quantas aulas eu deixei de ser professora e passei a ser aluna? Então, o professor, ele aprende tanto quanto o aluno. E dessa forma que o professor tem que agir na sala de aula, prestando atenção no seu aluno, prestando atenção nas diversas situações que poderão ocorrer na sala de aula. O objeto de estudo da disciplina é o aluno e o professor. Porque muitas vezes deixamos de ser professor e passamos a ser aluno, e aquele aluno deixa de ser aluno e passa a ser, sim, professor. A sala de aula é uma grande representação para o professor. A sala de aula é o espaço onde se evidencia um processo de interação entre professores e alunos e alunos. Partindo deste pressuposto, o professor deveria identificar os fenômenos que ali ocorrem. Exemplos: a história da escola, a localização, a comunidade que ela pertence, a atuação dos professores e alunos, entre outros. A sala de aula, ela é um dos espaços. Mas você, professor, pode utilizar diversos outros espaços. Por exemplo, eu dei, durante muitos anos, aula na graduação para diversos cursos, como pedagogia, turismo, administração de empresas. Dei para hotelaria, administração em hotelaria. O espaço que era cedido era a sala de aula. Mas diversas aulas eu ministrei numa quadra, eu ministrei na praça próxima da escola, da faculdade, eu ministrei no jardim que tem, né, dentro de uma das faculdades que eu ministrei aula, eu utilizei o jardim para dar aula. Você, professor, pode utilizar diversos espaços. Nós denominamos sala de aula aquele espaço que você vai para estar com seus alunos. Mas pode ser fisicamente, não só ali na estrutura entre quatro paredes. Pode ser ao ar livre, pode ser aonde você achar que é o melhor lugar naquele momento para você se dedicar a um determinado conteúdo. Agora, o mais importante, quando o professor entra numa sala de aula, ele entra na sala de aula para olhar quem? Para observar quem? Para passar o conteúdo, para fazer a mediação desse conhecimento para quem? Para os alunos. Então, ele precisa entender o aluno. Entender o aluno é entender o contexto da escola. Primeiro, se você vai ministrar a aula pela primeira vez naquele centro universitário, naquela faculdade, naquela escola, primeira coisa é tentar procurar, pesquisar a história daquela escola, daquela instituição. Segundo, aonde ela está localizada
e o que representa aquela localidade para aquela escola. Nós sabemos que tem muitas faculdades, muitos centros universitários que participam da comunidade, que participam do desenvolvimento daquela comunidade. E que os alunos que vão naquela escola fazem parte desse espaço, ou não. Então, vocês precisam entender, os alunos daquela instituição faz parte daquela comunidade ou eles vêm de outras localidades? Por exemplo, dar aula na unidade Brigadeiro da Anhanguera é receber alunos de todas as localidades de São Paulo, desde a Zona Leste até a Zona Sul. Esse é um princípio. Você entra em sala de aula sabendo que você vai encontrar diversos alunos de diversas localidades. Mas você, como professor, precisa enxergar isso. Por que precisa enxergar isso? Porque existe os jargões de cada localidade, existe a cultura de cada localidade. Então, gente, o professor, ele não está ali simplesmente para chegar com conteúdo fechado, com conteúdo engessado e passar todas as informações de qualquer maneira, de qualquer jeito. E fazer com que o aluno, desculpa a frase que eu vou usar, engula aquilo. Não pode. O professor, ele tem que enxergar esse aluno de uma outra maneira, enxergar ele individualmente. Ah, mas professora, como vou enxergar um aluno numa sala de 50 alunos? Você enxerga. Você enxerga através das atividades que você poderá fazer, você enxerga através do bate-papo que você vai ter com os alunos, você enxerga quando você abrir para discutir com aqueles alunos o conteúdo da disciplina. É dessa maneira que a gente enxerga os alunos. A comunidade que ele pertence influencia muito no seu comportamento. Por isso que é importante você entender qual é a comunidade que ele pertence. Você não precisa perguntar, mas você precisa entender que aquela escola recebe alunos ou de diversas localidades, ou de algumas localidades, ou somente daquele bairro. Aí você vai começar a enxergar também qual é o mundo, qual é o universo daquele aluno. E quando eu falo que na sala de aula o professor se relaciona com os alunos e os alunos se relacionam com os alunos, isso é a grande verdade. A sala de aula é um ambiente seguro. A sala de aula é um local onde o aluno ele tem que poder falar, se expressar, e o professor tem que entender a sua necessidade. Nós sabemos que em muitos lugares, que muitos professores não fazem isso e que muitas escolas também não gostam muito, não. Mas a gente precisa quebrar esse paradigma. A gente precisa escutar os nossos alunos. A gente precisa aprender. Lembrando de Paulo Freire que todo aluno vem com uma bagagem muito rica para nossas mãos. Uma bagagem que a gente precisa aprender a usar e não pedir que esse aluno deixe essa bagagem de lado. Isso é importante. Esse olhar diferenciado do professor. Elementos para o sucesso do fazer docente. Segundo Giraldelli, o professor deveria elaborar um quadro a respeito do que deve refletir no seu cotidiano. Ele fornece 10 elementos comuns ao trabalho do docente. O aluno, refletir sobre o aluno, é aquilo que nós acabamos de mencionar. O objeto da prática é o aluno. É a sala de aula onde o aluno estará. Refletir sobre esse aluno é você começar a entender como que vai ser a sua prática, como você vai ministrar as suas aulas. A matéria a ser ensinada, essa matéria, ela é pertinente? Essa matéria, os trabalhos que você vai contemplar junto com a matéria são trabalhos condizentes, são trabalhos significativos para o aluno? As técnicas didáticas que envolvem a relação ensino-aprendizagem. Hoje, nós professores, disputamos a sala de aula com diversas coisas. Ou a gente atrai o aluno para a nossa disciplina, para a nossa sala de aula, ou a gente perde o aluno pelo o bar,
da esquina, a mesa de sinuca do bar da esquina, a menina bonitinha que ele conheceu no intervalo, a novela, o jogo de futebol. São tantas coisas. E o próprio computador, a internet. São tantas coisas que hoje faz a gente perder o aluno da sala de aula. E se você não tiver uma prática, você não escolher uma maneira de desenvolver aquele conteúdo que atrai o aluno, ele vai embora. Vocês irão perder esse aluno. A legislação do ensino que rege sua vida profissional e na escola. É importantíssimo que o professor entenda essas regras, que ele leia o regimento da instituição, leia o regulamento, tenha conhecimento do guia acadêmico do aluno. É importantíssimo, porque aí você vai poder entender mais sobre a instituição que você trabalha, poder entender sobre o seu espaço, seus deveres e suas obrigações dentro daquele espaço e os deveres e obrigações da instituição também, e dos alunos, é claro, que é o mais importante. A arquitetura escolar, conhecer a arquitetura escolar, conhecer tudo que está entre os muros da escola é importantíssimo. Outro dia, numa sala de professor, eu conversando com alguns professores, eu falei assim, gente, eu não sei mais que espaço utilizar da escola. Eu já dei aula na biblioteca, eu já dei aula no laboratório de informática, eu já dei aula na quadra. Cada dia eu dou aula num determinado local. Mas tem um espaço que eu gostaria primeiro de conversar com o professor da disciplina para dar aula, que é o laboratório. Aí perguntaram, mas o laboratório do quê? De informática? Eu falei, não, tem um laboratório lá de ciências. Aí todo mundo, de ciências? Mas que laboratório é esse que a gente nunca viu? Porque não conhece o espaço que está sendo utilizado. A instituição, gente, ela é toda feita, toda construída para o aluno. E o professor tem que ensinar o aluno a utilizar todo esse espaço. Quem leva o aluno, quem leva a fazer com que o aluno se interesse por tudo, é o professor. É ele que vai levar o aluno a ter vontade na biblioteca, a ter vontade no laboratório, a ter vontade de conhecer os diversos espaços da instituição. A relação da escola com a comunidade que a circunda ou que envia estudantes para a escola. Como eu falei, tem muitas instituições que se envolvem muito com a comunidade, outras se envolvem menos. O importante é que o professor ele entenda isso. Se a instituição se envolve com a comunidade, o professor pode até construir atividades e trabalhos que envolva também a comunidade, ou que traga, né, a comunidade para a instituição para poder ver a importância daquela área, do conhecimento, né, para a comunidade, para o nosso país, para o nosso mundo. Tem professores que são muito criativos. Então, tem professores que fazem daquele pedacinho, que é a instituição de ensino, um mundo gigantesco. Eu vou dar um exemplo. Eu fui outro dia conhecer um trabalho de uns alunos do 2º ano de administração, dentro da disciplina Gestão de Produtos. E os alunos, eles fizeram em grupos, cada grupo montou um novo produto. Um produto diferente que não existe no mercado. Gente, eu fiquei abismado como aqueles meninos elaboraram, desenvolveram produtos diferenciados e produtos que podem ser patenteados a qualquer momento. Então, é um momento de você não só prestigiar aqueles alunos, mas você entender a evolução. Alunos do 2º ano de administração já com uma habilidade incrível de empreendedor. Então, o professor pode sair daquele mundinho da sua instituição e passar para um mundo muito maior e levar os alunos a enxergar isso também. A sua filosofia da educação e, portanto, a literatura que o instrui na sua postura de professor. Então, a reflexão lá, né, fundamentada das linhas pedagógicas, das escolas de pedagogia, os grandes filósofos, os grandes estudiosos, vocês deverão sempre retomar isso. Sempre
voltar naquelas disciplinas que trouxeram para vocês o conhecimento realmente da área da pedagogia. A avaliação escolar. Vocês precisam, né, quem é novo naquela instituição, precisa sempre voltar lá atrás para ver a avaliação daquela escola. Quem já é da escola, né, já é professor daquela escola, precisa sempre acompanhar essa avaliação para ajudar a escola cada vez mais melhorar. Quando eu falo escola, vocês devem achar, nossa, parece escola ensino fundamental, ensino médio, mas, gente, a educação superior também está dentro de uma escola. A instituição educacional é uma escola, né? Os objetivos educacionais, os seus e os da escola, será que são compatíveis? Vocês sabem qual que é a missão da escola que vocês estudaram? Ou das escolas que vocês estudaram? Vocês sabem se a missão daquela escola tinha a ver com a missão dos professores? Que tal vocês retomarem isso? Vão lá, pesquisem na internet, vão procurar aonde vocês estudaram, qual faculdade que vocês estudaram, qual que era a missão dessa faculdade. Realmente a missão delas, daquela faculdade, foi cumprida? Vocês podem avaliar isso. Isso é muito importante. O aluno que é o nosso grande enigma, o aluno que é realmente a nossa peça mais importante, porque ele não faz, né, da nossa profissão, ele não é um coadjuvante, ele é o personagem principal da nossa profissão. O aluno, ele exerce diversos papéis na sala de aula. Ele exerce o personagem principal, muitas vezes ele é o coadjuvante, muitas vezes ele é o figurinista, muitas vezes ele está ali, né? Male é um figurinista. Male, mas ele está presente na nossa sala de aula. E a gente precisa enxergar os diferenciais, enxergar as características de cada um e nos aproximar como professores. Para quem se prepara para atuar na docência, é importante que resgate a infância e retire da memória as lembranças dos tempos escolares. O que agradava, o que não agradava em relação aos mestres e à escola. Já pararam para pensar? Muitas vezes, em casa, depois da minha aula, eu paro para pensar e falo assim, nossa, como eu sou parecida àquela professora lá do ensino fundamental, minha professora de história. Muitas vezes eu sou tão rígida, igual aquela professora de matemática lá do colégio. Então, a gente precisa fazer esses exercícios. Eu não falei na primeira parte que nós somos eternos estagiários? Ser, né, um estagiário permanente, eu sou até hoje estagiária, porque eu também sou aluna, ser estagiária é tão bom, porque é uma profissão, gente, a profissão de professor permite isso, permite que você seja professor e continue sendo estagiário, que você continue trazendo bons exemplos e maus exemplos. E você pode, né, utilizar isso na sua vida profissional, no seu dia a dia como docente. Essa reflexão é importantíssima. O autor acredita que na memória repousam soluções para problemas futuros. Então, é interessante deixar que a criança adormecida fale sobre o que vale a pena repetir ou descartar. Afinal, ninguém quer para o outro o que não foi bom para si. O registro deste resgate deve se configurar na elaboração de um inventário, em que se coloque desde o ensino fundamental ao ensino superior, o que cada um gostava e não gostava, enquanto era aluno, e as cobranças dos pais e dos professores. Esse trabalho individual exige momentos de reflexão e torna-se material valioso para descobrir as razões do desinteresse, dos traumas ou da motivação em estudar. Então, vocês irão voltar ao passado, resgatar todos os momentos como aluno. Aquele momento que você detestou, aqueles momentos que te impediam ser bom
aluno ou de querer ir para a escola, voltar lá no ensino fundamental até o final do ensino superior, da graduação, e pontuar tudo aquilo que fez vocês desgostarem do estudo ou ficarem tristes com relação ao estudo, e, do outro lado, todos os momentos positivos, todos os momentos que vocês desejavam que aquela aula não fosse de 50 minutos, não fosse de 4 horas, e sim de mais. Então, vocês irão exercitar isso. E isso é sério, porque isso vai nortear vocês como professores. Vai trazer para vocês boas práticas que darão bons exemplos para vocês utilizarem em sala de aula. Esta atividade proporciona dados para avaliar a melhor forma de se lidar com os alunos. Então, vocês irão verificar quais são os exemplos positivos e negativos, vão listar isso, que é importantíssimo, e depois vocês vão continuar assistindo o vídeo, mas aí nós entraremos para a terceira parte. Então, vamos dar uma pausa para vocês realmente fazerem esse exercício, levando em consideração tudo aquilo que aconteceu com vocês como aluno. Muito obrigada e até a terceira parte.